As imagens são fortíssimas e se tornaram uma constante em muitas cidades grandes e médias dos Estados Unidos. Centenas de milhares de pessoas com sintomas de adicção na substância chamada de fentanil. O fentanil é um ópio sintético 50 vezes mais potente que a heroína, além de ser muito mais fácil e barato de produzir, o que impacta numa distribuição mais eficaz. Ele também é mais forte que outros opioides, como morfina, hidromorfona e oxicodona. Originalmente, o fentanil foi desenvolvido para ser administrado em pacientes em estágio terminal de câncer ou caso de cirurgia mais grave. Ele atua como um analgésico, aplicado de forma intravenosa. Desde a chegada de Donald Trump ao poder, os Estados Unidos passaram a culpar os seus parceiros comerciais pelo tráfico de fentanil. Trump fez duras ameaças ao México e Canadá para controlar a venda da substância no mercado americano, além de ameaçar a China com taxa de 10% sobre o produto. Os aliados do Trump defendem a medida para controlar a distribuição do fentanil, responsável por provocar mais de 70 mil mortes por overdose no país, para implementar sua agenda internacional, apertando a relação com a China e com os vizinhos Canadá e México. Segunda-feira, 10 de fevereiro de 2025. Sou a Gabriela Varela, esse é o podcast Detalhes, e aqui mais Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Gabriela Varela e esse é o Videocast em Detalhes. E aqui você já sabe, sempre com um convidado, uma convidada, a gente analisa uma temática, uma notícia importante do momento. Hoje a gente vai conversar sobre o fentanil com o médico psiquiatra Leonardo Carriço Apostolatos. Doutor Leonardo, obrigada por aceitar nosso convite, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, agradeço o convite. Fiquei feliz de ser convidado para falar de um tema que atualmente é de grande relevância, né, pois, dando um spoiler, falaremos um pouquinho sobre os opioides e apesar de serem medicamentos muito importantes para o tratamento da dor, eles têm mecanismos que podem levar à dependência e já estamos vendo em alguns outros locais do mundo consequências severas da disseminação do uso desse tipo de medicamento, né? Antes da gente começar a nossa entrevista, queria lembrar você que está chegando a nossa primeira aula do nosso primeiro curso de pós-graduação aqui do ICL, em parceria com a FESP de São Paulo. E a gente não podia deixar de te convidar para essa primeira aula, que vai ser aberta e gratuita. O Gessé Souza e o Renato Janine Ribeiro, professores da nossa pós, prepararam uma aula magna. A vingança dos humilhados, entenda como as elites do país condenaram os mais pobres à autodestruição. Um debate super importante para a gente aqui no Brasil, com a ascensão da extrema-direita. É a nossa pós-graduação, Repensando o Brasil, Sociedade, Política e História. Ainda dá tempo de garantir condições especiais. Se você assistir a nossa aula, você pode se tornar mais um entre os nossos mais de 3 mil alunos. A gente vai ter no dia 3 de fevereiro, quinta-feira, 8 horas da noite, condição especial para você. Então acessa lá em detalhesicl.com.br, garante a sua vaga, assiste a nossa aula magna de graça e também dá uma olhada nas nossas condições. Agora sim, a gente vai começar a nossa entrevista do Em Detalhes. Algo que já tem preocupado os Estados Unidos há algum tempo, né, virou uma epidemia e agora está no centro de uma guerra comercial nos Estados Unidos. Então, eu queria que a gente começasse por aí, né? Como é que o fentanil entrou no centro dessa guerra comercial? Para que ele foi desenvolvido, né? Qual que é a função médica dele a princípio? Tá. Bom, para o pessoal entender, né, o fentanil ele é um analgésico da classe conhecida como os opioides, assim como a morfina, que é um dos mais conhecidos, ou até mesmo a droga de abuso, a heroína, né? E, bom, o fentanil ele tem indicações médicas muito bem esclarecidas já, né? Era utilizado em processos anestésicos ou em casos de dor muito grave, ou até mesmo em alguns procedimentos cirúrgicos. E, bom, falando um pouquinho dessa parte de política em si,
Hoje a gente vê um pouco dessa chamada de atenção global ao fentanil por conta do acesso que a população americana acabou tendo do uso dessa substância, e as consequências são as mais graves possíveis, né? A gente vê algo similar ao que a gente vê na Cracolândia aqui de São Paulo, acontecendo com os opioides em alguns locais lá dos Estados Unidos. E, bom, quando você me pergunta por que, né, o fentanil tem essa relevância hoje, é muito por conta dos discursos atuais do presidente Donald Trump, né, acusando os países vizinhos de não terem restrições mais severas e de, podemos dizer assim, de liberar a entrada da substância no país, né? Então ele acaba acusando os vizinhos pelo problema gerado no local dele. Eu acho que vale a pena a gente explicar o que ele faz com o corpo, né? E qual que é uma quantidade que é capaz de matar uma pessoa. Porque a gente tem, por exemplo, uma avaliação aqui do Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos, que a gente teve 68% dos casos de overdose ligados, né, justamente ao fentanil. Isso em 2022, é um dado de 2022, e também 100 mil estadunidenses, americanos que morreram em 2021 por conta do uso, né? Qual que é um mecanismo e qual que é uma quantidade que é capaz, de fato, né? Porque é uma quantidade muito, muito pequena. Então, quando você usa como droga de abuso, isso misturado com outras drogas, né? Enfim, tem várias maneiras que estão sendo disseminadas hoje. Sim, isso a gente vê acontecendo hoje, é muito em pauta quando a gente fala das ondas da crise opioide nos Estados Unidos, né? E essa onda atual, que é tida como a quarta onda, vem se enfrentando muito a mistura de substâncias. Então, justamente por conta desse poder muito, muito potente mesmo do fentanil, assim, se você for comparar dentre os opioides, o mais estudado é a morfina. E quando a gente vê o potencial de ação do fentanil, ele tem uma potência cerca de 50 a 100 vezes maior. Então, é exatamente aquilo que você falou, né? Dosagens muito baixas, elas já podem levar a consequências muito graves, como a overdose, e até mesmo quando utilizado como droga recreativa, ela tem sim o poder de causar uma sensação de prazer, de relaxamento, e isso é o que explica um pouco do mecanismo da dependência, né, do desenvolvimento de uma dependência àquela substância. Ela acaba por ter propriedades próprias dela que geram prazer naquele organismo que está recebendo, e assim como as outras drogas já conhecidas, né, com o passar do tempo, com aquele comportamento sendo repetido, o doente ele acaba adquirindo o que a gente chama tecnicamente de tolerância, né, que é necessitar sempre de doses maiores para obter aquele mesmo efeito. Então, quando a gente está falando desse ponto da potência, a gente sabe que o fentanil ele é muito mais potente do que os outros opioides conhecidos. Uma explicação muito simples, né? A gente quase não vê fentanil aqui no Brasil, né? Ainda bem que por enquanto a gente não chegou, né? Ainda não teve acesso a essa questão de vê-lo sendo utilizado como uma droga de abuso. Claro que existem casos, mas não é o que a gente vê na maioria agora. E as drogas, né? Os opioides, assim, para as pessoas que não são familiares com essa classe de medicamentos, todo mundo já deve ter ouvido falar do tramadol, o tramal ou a codeína, né? Essas medicações, né, são prescritas por médicos, têm o seu uso muito bem indicado. Elas são medicações cerca de 10 a 100 vezes menor do que a morfina. E aí, quando a gente está falando do fentanil, a gente vê que é 100 vezes maior do que a morfina. Então, é pouco distante assim de entender por números, mas quando a gente vê esse efeito na prática, as consequências deles estão muito mais graves devido a essa potência muito, muito exacerbada da substância.
Não, chama muita atenção. E você falou sobre essa quarta onda, doutor Leonardo. A gente tem essa informação, né, de que a taxa de mortes por overdose, por uso dessa substância, foi quase 24 vezes maior, né, em 2022. Isso em relação ao índice de 2013. Então, a gente teve um aumento muito drástico na última década. E existe essa relação com o uso de opioides nos Estados Unidos, na história dos Estados Unidos, né? O que explica isso, se você puder contextualizar um pouco também pra gente? Tá. Assim, o que explica, né, esse fenômeno que não diria que é restrito aos Estados Unidos, mas ele fica muito evidente quando a gente olha para o cenário norte-americano, ele foi iniciado na década de 90, quando a indústria farmacêutica, né, ela acabava cooptando alguns médicos ou estimulando a superprescrição dessa medicação, dessa classe de medicação, né, não o fentanil em si, mas as outras drogas opioides. E acabou surgindo um boom do uso dessa classe de medicamentos analgésicos. E, claro, existem muitas condições de saúde que cursam com dor crônica e que, por vezes, a gente precisa abrir mão de opioides. Mas isso tem que ser muito bem analisado e muito bem indicado, exatamente para não acontecer o que aconteceu nos Estados Unidos na década de 90, em que nós vimos uma prescrição descontrolada por parte dos médicos e da própria população indo buscar esse tipo de medicamento, e com a normalização do uso, muitas pessoas acabaram criando a condição de dependência das medicações. E até mesmo algumas pessoas que nunca tiveram acesso passaram a fazer o uso recreativo. Então foi assim que o opioide ele foi ficando cada vez mais comum no cenário americano. Recentemente saíram até alguns filmes e seriados explicando como que foram esse movimento da indústria farmacêutica em disseminar o uso dos opioides. E isso foi dado início lá na década de 90. Né? Quando a gente pensa nesse cenário das ondas, né, a primeira onda ela vai até o ano de 2010, que aí é quando se inicia a segunda onda. Lembra quando eu falei em relação à potência? Então, antes eram analgésicos menos potentes, opioides menos potentes. Quando começou a segunda onda, né, nós vimos uma ascensão muito grande da heroína, que é dessa mesma classe de medicamentos, mas tem uma potência muito maior. Então, após perceberem os riscos dos opioides, os governos e os médicos eles começaram a restringir as prescrições, justamente tentando buscar controlar esse problema que nós vemos hoje. Né? Eles já estavam enxergando esse problema quando ele era menor, e eles passaram a barrar essas prescrições. E aí começou-se a ter a procura muito grande pela heroína. E eu acredito que esse seja o período que justifica que comece a justificar o aumento muito importante das overdoses. Que a gente vê a partir de 2010, porque a heroína ela é uma droga muito mais potente do que aquelas que eram utilizadas pelos dependentes antes. E quando eles, nesse processo de transição, de buscar heroína no mercado negro, muito provavelmente muitas pessoas acabaram por cometer overdoses acidentais, né? Justamente por subestimar talvez a potência ou piorar aquela condição de dependência prévia e acabar fazendo uso de alguma dose exagerada. Enfim, e esse é um fenômeno que a gente começou a observar em 2010 e ele ainda está vigente e com um destaque muito importante assim, da atenção, principalmente em política de saúde pública. Eu acho super importante aqui a gente entrar para falar de saúde pública, né? E também a respeito de redução de danos. Desde antes eu queria entender como é que ele tem sido consumido. Porque nos Estados Unidos essa situação é bastante grave, né? Chegou a uma epidemia. No ano passado, a gente chegou a ter vídeos viralizando nas redes sociais que eram bastante assustadores, assim, para quem não está familiarizado ou para quem não se lembra, as pessoas apareciam se contorcendo nas imagens, enfim, eram imagens bastante impressionantes, assim.
Aí eu queria te perguntar a respeito disso, assim, os números que a gente tem, acho que os mais atualizados são esses, né, a respeito de mortes e a Uhum. respeito do uso abusivo também, até chegar a uma overdose. Mas como é que ele tem sido consumido? É junto com outras drogas sintéticas e é por isso que ele se tornou ainda mais perigoso? Ou ele sozinho também tem sido consumido e já é brutal o suficiente? Essa é uma boa pergunta, porque a gente, observando um pouquinho o contexto histórico, a gente vê, de fato, essa mudança na maneira de consumir a substância, né? Antigamente, eles estavam fazendo o uso desses opioides puros, digamos assim, né? Só uma substância. Mas hoje, a gente sabe que tanto os usuários quanto os traficantes acabam por misturar a substância, seja ela a própria cannabis ou cocaína, algumas outras drogas já conhecidas. Já existem inúmeros relatos e estudos que comprovam que há as substâncias opioides nesse tipo de substância encontradas lá em alguns locais dos Estados Unidos. Então, assim, o cenário, ele é um pouco assustador porque realmente deixou de ser consumido de uma só maneira. Lá nos Estados Unidos se observa esse fenômeno acontecendo misturado em outras substâncias, o que, claro, vai agravar os riscos, porque já são duas substâncias potencialmente danosas agindo sinergicamente, e acaba por disseminar o uso. Muitas vezes aquele pessoa que não faria o uso de fentanil em alguma outra situação, acaba por fazer o uso até mesmo sem querer. E como ele tem um potencial aditivo muito forte, ele acaba necessitando daquele uso novamente, né? Aí acaba por voltar onde comprou pela primeira vez e repete, e isso acaba por começar um ciclo de dependência de uma substância diferente, né? Uma substância nova, uma substância que aquele corpo não tinha contato previamente. É isso que explica, inclusive, a quarta onda, né? Quando eles falam dessa questão das ondas, a quarta onda ela é muito marcada pela presença do fentanil em quase todas as outras substâncias, né? E isso é um cenário muito preocupante, porque deixou de ser restrito a uma parcela específica ali da população que consumiria opioides e acabou por disseminar para diversos grupos que muitas vezes jamais teriam acesso àquela medicação. Faz sentido. Doutor, existe usuário crônico de fentanil? Existe margem de tolerância? Casos graves de dores relacionadas a doenças graves, câncer, por exemplo, enfim. Sim, existem casos, né? Na verdade, deveriam somente existir esses casos em específico, né? Infelizmente, a gente não vê isso. A gente vê pessoas fazendo realmente abuso da substância, né? Mas, como eu havia dito, o fentanil ela é uma substância da classe do opioide que, quando ela foi desenvolvida para essas condições. E como eu disse, assim, em relação à potência, pelo fentanil ser um dos mais potentes, ele raramente vai ser utilizado, né, porque existe dentro da medicina uma estratégia de escalonamento do tratamento da dor crônica. Para você chegar nesse estágio, né, de necessitar do opioide mais potente, já foi tentado diversas outras medicações. Então, você não vai ver um paciente normalmente fazendo uso do fentanil para tratar a dor crônica dele em casa. Mas, sim, pode-se abrir mão muitas vezes de opioides mais fracos, de uma potência menor, como, por exemplo, codeína. Mas, claro, isso tudo é individualizado, não tem uma receita de bolo, no sentido de, você tem o diagnóstico X, você tem uma neoplasia metastática que está te gerando muita dor, então você precisa tomar esse medicamento. Não, as condutas médicas, elas têm que ter todo um contexto e tem que ser individualizado para entender a história daquele indivíduo, qual que é o motivo da dor, qual tipo de tratamento ela já tentou antes, justamente para tentar evitar que se lance mão de alguma medicação potencialmente viciante. E aí, doutor, eu te pergunto também sobre esses casos, né? Que eu perguntei se há uso crônico. Qual é o risco nesses casos daí de o desenvolvimento de uma overdose?
De uma overdose, se nós estamos falando de um uso crônico e prescrito por um médico, controlado, o risco ele é baixíssimo. Até porque foi com indicação médica, aquele profissional que atendeu a pessoa, ele provavelmente sabe a dosagem que é segura para ela, né? Ele não passaria uma dosagem que poderia vir a ter algum risco maior, mas, claro, os potenciais de overdose em si, eles existem, né? Existem com as substâncias opioides, e aí isso vai depender muito do próprio metabolismo da pessoa, das comorbidades da pessoa, né? A gente não sabe, é muito diferente você falar de um adulto de 18 anos sem nenhuma doença conhecida e de um senhor de 70 anos que tem pressão alta, que tem diabetes, né? São dois perfis completamente diferentes e de riscos diferentes. Mas o risco de overdose, ele sempre vai existir, só que ele é minimizado quando o paciente ele faz o tratamento corretamente, né? Dá para dizer que é quase zero. Mas se você for pegar um contexto em que a pessoa ela busca uma solução no mercado negro, ou então vai atrás de uma substância mais forte, faz isso sem a prescrição médica, né? Faz isso por outras vias, ou então aquela história do a minha vizinha toma. Isso pode ser muito perigoso, porque a gente não sabe exatamente que substância que a gente está falando. E como eu disse, as potências elas são muito diferentes dentro da classe dos opioides. Quando a gente põe numa escala de 100 vezes maior, é um risco muito maior, é uma potência muito maior. Então, a recomendação que eu dou para quem faz o uso controlado dessa medicação é que esteja regularmente frequentando as consultas médicas, que explique o que está se passando, e que para sempre tentar não fazer abuso, porque claro que aquela pessoa que vive com a condição de dor, ela quer se livrar da dor, né? Mas ela tem que confiar na assistência médica e tem que fazer a parte não medicamentosa do tratamento também, para não ter que escalonar essa analgesia opioide, né? Porque pode acabar, né, desenvolvendo uma dependência, tolerância, que é aquela questão que eu já expliquei, né, de sempre precisar de dosagens maiores para obter o mesmo efeito. Então, né, falando para concluir, né, essa questão da overdose sempre vai existir, portanto, que você não faça o que o seu médico recomendar, né? Se foi com a indicação de um médico, uma dosagem adequada, esse risco é quase nulo. Eu até encontrei uma reportagem da CBN lá de 2023, porque você falou ali do uso abusivo do fentanil aqui no Brasil, que a gente tem poucos casos em comparação com os Estados Unidos, que vive essa epidemia. Em Uhum. 2023, em julho de 2023, tem uma reportagem mostrando sobre esse uso restrito aos hospitais, e o que estava preocupando era justamente o desvio das cargas, né, até chegando a administrar unidades de saúde para distribuir as drogas, né, facções. Então, existia em 2023, em julho de 2023, para entrar aqui numa informação mais específica, essa alta na circulação ilegal do fentanil, né? Que é essa droga Uhum. que é muito mais forte que a heroína, enfim, que a gente entendeu aqui. Então, acho que a preocupação vai nesse sentido também. O que a gente Uhum. sabe sobre redução de danos nos Estados Unidos e como que tem sido, como que o poder público tem investido em iniciativas nesse sentido, né? Porque nem todas têm ido também por esse caminho. Eu acho que toda vez que nós encaramos uma situação de problema de saúde público pelo abuso de alguma substância, o racional ele tem que ser o mesmo, independente da substância, independente se a gente está falando aqui de fentanil, de cocaína, de cannabis, o, o fato é que, né, a disseminação dessa substância na população, ela acaba por gerar alguns casos de dependência, ela vai causar consequências graves aos usuários, e sempre levanta, né, esse debate público a respeito do que deve ser feito. Pelo que eu tenho acompanhado, eu vejo que o caminho dos Estados Unidos tem sido muito de responsabilizar os outros, né, pelo problema local, e internamente eles têm feito um aumento da fiscalização dos precursores químicos, né, que são
as matérias utilizadas para a produção do fentanil. A gente vê uma repressão ao tráfico e a distribuição de naloxona, por exemplo, que é uma medicação que é utilizada em procedimentos cirúrgicos, por exemplo, nesse caso de overdose que você levantou, né? A gente pode vir a desenvolver uma overdose num contexto cirúrgico, por exemplo. E existe um antídoto, que é a naloxona. Esse antídoto, ele tem sido distribuído aos usuários dessa substância justamente para evitar mortes no local, mas eu particularmente não entendo a repressão como um ato suficiente para banir, né, a progressão desse problema no local. É muito importante a gente bater na tecla da questão da informação, da conscientização e principalmente de ampliar o acesso a tratamento e ao mesmo criação de grupos de ajuda, né? Aquele sentimento de senso de comunidade. Tudo isso são políticas que visam minimizar os danos, né? Conter um pouquinho desses danos e, de certa maneira, acaba virando um debate político. Aquelas pessoas que estão dependentes das substâncias, a grande maioria delas não gostaria de estar naquela situação. Então, é uma situação de saúde grave e que demanda um tratamento sério, muitas vezes em regime de internação, enfim, das mais diversas modalidades. E a questão da regulamentação, ela tem que ser rígida, né? Tem que regulamentar e fiscalizar melhor, justamente para evitar que a substância trafegue de maneira ilegal na comunidade, né? Para não deixar chegar no ponto que chegou lá nos Estados Unidos, por exemplo. Aqui, para dar um exemplo, a gente tem o Donald Trump pressionando o Canadá, China e também o México a respeito do fentanil. Agora, no caso do Canadá, a gente tem dados do órgão de alfândega e proteção de fronteira dos Estados Unidos de que só 0,2% de todas as apreensões do fentanil que entram nos Estados Unidos são feitos na fronteira com o Canadá. Então, essa acusação não faz sentido. No caso da China, é a principal fonte de substâncias químicas do fentanil. Eu estou trazendo dados aqui que foram coletados numa reportagem da BBC. Mas a maior parte do fentanil é apreendido na fronteira dos Estados Unidos com o México. Então, isso a gente tem dados desde 2021 monitorando. Mas no caso do Canadá, não. Então, virou uma arma de discurso político do Donald Trump, mas quando a gente olha para os dados, é isso que a gente vê. Fato é que a gente tem essa crise acontecendo, e aí eu queria te perguntar, queria que você explicasse um pouco sobre a redução de danos. A gente tem aqui no Brasil também, gera um grande debate, acho que as pessoas, muitas não têm nem ideia de como que funciona a redução de danos, por que ela é importante nesse tratamento. Certo. A política de redução de danos, ela vem muito num sentido de propor um tratamento sem a proposta da abstinência a partir do momento zero, né, a partir do início do tratamento. Então, ela é uma maneira de se lidar com a dependência de substância, seja ela qual for, em que aquele doente que está em tratamento, ele vai ter, digamos, mais autonomia, né? Não vai ser um tratamento como observado lá no passado, em que a pessoa, por exemplo, ficaria internada num hospital por meses, né? Não que isso não aconteça hoje ainda, existem casos que acontecem e que sim, são necessários, mas a política da redução de danos, ela vem muito no sentido de impedir esse tipo de tratamento e de promover mais independência e autonomia do próprio paciente que está tratando, né? Então, é uma política que a gente vê muito na questão do crack, né? Por exemplo, aqui na Cracolândia existem algumas políticas de redução de dano, até mesmo da ordem da prefeitura, de tentar minimizar os efeitos. Falando um português mais simples, assim, para as pessoas entenderem, seria mais ou menos... vamos no McDonald's? Vamos. Vou comer um super hambúrguer de 3.000 calorias, vou fugir da dieta.
Sim, mas aí eu vou pedir uma Coca-Cola zero. Dr. Leonardo Carriço, um prazer conversar contigo. Obrigada e até uma próxima. Eu que agradeço o convite, o prazer foi meu e fico à disposição. Espero que tenham gostado. Até mais. O Videocast em Detalhes vai ficando por aqui. Agora você fica com o Mercado Investimentos e na sequência tem o Rolê ICL. Também, 6 horas da noite, Série Notícias, segunda edição. Lembrando que a gente está nas plataformas de áudio sempre de segunda a sexta-feira. Você pode ouvir em qualquer momento do seu dia. Obrigada e até amanhã. O Coringa do mundo real está no Brasil. Ele não fica mais apenas nos filmes de Hollywood. Agora, ele faz parte da nossa realidade. O Coringa é o cidadão que, humilhado e privado de todos os benefícios do capitalismo, decide destruir tudo que existe, decide abdicar da sua própria vida para pôr fim ao sistema perverso. Quer entender melhor a história do Coringa brasileiro? Então você precisa se inscrever agora para participar da aula magna aberta que eu, juntamente com Renato Janine Ribeiro, daremos para o ICL. A vingança dos humilhados. Como as elites brasileiras condenaram os mais pobres à autodestruição. E essa aula será no dia 13 de fevereiro, uma quinta-feira, a partir das 20 horas, todos os canais do ICL.